E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos dar continuidade à parte de conceitos importantes para a gente começar na parte de propriedades coligativas, certo? Sem esses conceitos, não tem como a gente entrar, né, aprofundar na parte de propriedades coligativas, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês, certo? Para a gente continuar. Então, na primeira aula sobre propriedades coligativas, eu passei a questão do conceito, né, de propriedades coligativas para vocês, e falei sobre o diagrama de fases, né, a transformação dos estados físicos através da mudança de pressão e ou temperatura, certo? Agora, a pressão máxima de vapor, né? A pressão máxima de vapor, eu estou tentando representar para você a partir desse esqueminha aí e desses conceitos, ó. Quando a velocidade de evaporação é igual à de condensação a uma dada temperatura, então evaporação, passagem do líquido para o vapor. Condensação, do vapor para o líquido, certo? Então, quando a velocidade de evaporação e de condensação são iguais a uma mesma temperatura, dizemos que o sistema entra em equilíbrio, certo? Então, o conceito de equilíbrio é exatamente esse. A velocidade do processo direto ser igual à velocidade do processo inverso, né? A pressão exercida pelos vapores sobre o líquido é o que chamamos de pressão máxima de vapor. Então, quando um líquido evapora, o vapor formado pressiona o líquido. Essa pressão que o vapor exerce sobre o seu líquido é o que nós chamamos de pressão máxima de vapor, ou simplesmente pressão de vapor, ok? Um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor, no mínimo, se iguala à pressão externa. Esse trecho é fundamental para você lembrar sobre a questão da ebulição e, consequentemente, poder entender melhor as propriedades coligativas, ok? Então, qualquer líquido, ele só vai entrar em ebulição quando a pressão de vapor desse líquido igualar a pressão externa, certo? Então, por exemplo, se a gente tiver ao nível do mar, a pressão atmosférica não é de 1 atm, qualquer líquido só vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor, no mínimo, igualar a pressão externa, ou seja, igualar a pressão atmosférica, certo? Então, é extremamente importante você lembrar sobre isso. Então, por exemplo, a água, né? Vamos utilizar a água, que é aquela substância que a gente tem mais contato, né? Qual é a temperatura de ebulição da água na pressão ambiente, né? Na pressão de 1 atm? Não é de 100 graus Celsius? Isso quer dizer que quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, a sua pressão de vapor iguala a pressão externa. E é o momento que a água começa a entrar em ebulição. Então, você tem que lembrar desse texto aí, tá? Um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor, no mínimo, se iguala à pressão externa, certo? E aí tem uma relação muito importante que você tem que lembrar. Tá aí, ó. Quando comparamos o ponto de ebulição de líquidos diferentes, podemos afirmar que, vamos imaginar a seguinte situação, quando você compara a água e o álcool comum, certo? Qual deles evapora mais rápido? É o álcool, não é? Então, se o álcool evapora mais rápido, ele vai formar uma quantidade de vapor maior, certo? Se ele vai formar uma quantidade de vapor maior, vai ter mais vapor do álcool fazendo pressão sobre o álcool do que vapor de água fazendo pressão sobre a água líquida, certo? Então, como o álcool, ele é mais volátil, ou seja, como o álcool ele passa do estado líquido para a sua forma de vapor de maneira mais fácil, vai ter mais vapor e, consequentemente, vai ter uma pressão maior do vapor do álcool sobre o álcool líquido do que o vapor da água sobre a água líquida, certo? Então, a gente pode fazer essa associação. Quanto maior a pressão máxima de vapor, quer dizer que mais vapor tem, certo? Então, ele passa mais fácil do líquido para o vapor, concorda? Então, maior será a sua volatilidade. Então, algo volátil é algo que passa com facilidade do estado líquido para a sua forma de vapor. Então, algo volátil
forma muito vapor. Consequentemente, vai ter muito vapor pressionando o líquido. Maior vai ser o quê? A pressão de vapor, certo? Se uma substância volátil, ela passa com facilidade do estado líquido para a sua forma de vapor, a gente não precisa de aquecer tanto para que ela passe do líquido para o vapor, certo? Então, a gente pode afirmar que menor será a sua temperatura de ebulição. Então, é muito importante a gente fazer essa associação. Quanto mais volátil é a substância, mais fácil ela passa do líquido para a sua forma de vapor. Consequentemente, mais vapor terá pressionando esse líquido. Maior será a sua pressão de vapor. E se ela passa com facilidade do líquido para o vapor, não precisa da gente aquecer muito. Menor será a sua temperatura de ebulição. Ok? Essa relação é muito importante. Então, quando você faz a comparação entre substâncias diferentes, tem que lembrar dessa comparação aí. Ok? Vamos pegar um exemplo? Etoxietano, etanol e água. Então, se o exercício pergunta para você, dê a temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias ao nível do mar. A gente sabe que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Pelo que eu te falei atrás, uma substância entra em ebulição quando a sua pressão de vapor iguala a pressão externa, certo? Então, o etoxetano, ó, nesse momento aqui, ele iguala a pressão atmosférica, certo? Então, qual é a sua temperatura de ebulição da pressão atmosférica? Entre 30 e 40 graus, né? Ali 34, 35 graus pelo nosso gráfico aproximadamente, certo? E o etanol? A pressão de vapor dele iguala a pressão atmosférica, né? De 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Nesse momento aqui, ó. Perto de quanto? Perto de 80 graus, né? Algo ali em torno de 78 graus Celsius, certo? Que a água líquida atinge, né? A pressão de vapor dela igual à pressão atmosférica, quando? Em 100 graus Celsius. Então, tá vendo? Se um exercício te passa um gráfico como esse, perguntar o nível do mar, né? Que é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, você consegue saber qual é a temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias, certo? Ou em qualquer outra pressão, né? Então, por exemplo, a 600 milímetros de mercúrio, qual é a temperatura de ebulição do etoxetano? 600 milímetros de mercúrio, dá aqui, ó, a 30 graus Celsius, certo? Qual é a temperatura de ebulição da água a 200 milímetros de mercúrio? 200 milímetros de mercúrio, temperatura de ebulição da água, tá aqui, ó, 61, 62 graus Celsius, né? Então, a gente consegue descobrir a temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias, ok? Em qualquer pressão, certo? Segunda pergunta que o exercício pode fazer. Qual dessas substâncias é mais volátil? O que é volátil? É a passagem fácil, né? Com facilidade do estado líquido para a forma de vapor. O que eu falei para você no slide passado? Quanto mais volátil, não passa com mais facilidade do líquido para o vapor? Mais vapor terá, maior será a pressão de vapor, certo? Então, escolhe qualquer temperatura que você quiser. 30 graus Celsius. Quem tem maior pressão de vapor? Da etoxetano? Então, ele tem mais vapor, ele é mais volátil. Você pode olhar na temperatura que você quiser, ó. A água, aqui a 20 graus Celsius, ó. Água, etanol, etoxetano, tá vendo? Então, o exercício pode passar um gráfico como esse e fazer essas perguntas. Qual a temperatura de ebulição de qualquer substância em uma determinada pressão, certo? Ou qual é a mais volátil, esse tipo de situação. Beleza? Então, tem que saber fazer a análise desse tipo de gráfico, tá bom? Para a gente finalizar, eu quero falar para você sobre isso. Temperatura de ebulição da água em diferentes locais. No slide passado, eu trabalhei o quê? Comparação de substâncias diferentes. O exercício pode comparar uma mesma substância em localidades de pressões diferentes. E aí, como é que a gente vai fazer a análise, né? Então, olha só. Esse exemplo aí é o exemplo da água, né? Então, a água, lá na cidade de Santos, que é o nível do mar, né? A temperatura de ebulição dela é de 100 graus Celsius. Lá em São Paulo, que está aproximadamente a 750 metros de altitude, diminuiu um pouquinho, ó, 98 graus Celsius. Em Brasília, algo em torno de 1.000, 1.100 metros de altitude, diminuiu mais ainda, a água entra em ebulição a 96 graus Celsius. Lá em Quito, no Equador,
que é a 2.850 metros de altitude, a água entra em ebulição a 90 graus Celsius. Lá em La Paz, a 3.600 metros de altitude, a água entra em ebulição a 87 graus Celsius. Você consegue fazer a associação? Por que que à medida que vai aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura de ebulição da água? Vamos comparar os dois extremos aí, Santos e La Paz. Aonde a pressão atmosférica é maior? A pressão atmosférica é maior em Santos, né? Se você pensar a pressão como um vetor, né? Aqui em Santos a gente tem um vetor muito grande, né? De pressão, certo? De cima para baixo, né? Em La Paz a gente tem um vetor bem menor, né? De pressão. Então, a pressão atmosférica em Santos é maior do que a pressão atmosférica em La Paz. O que a gente sabe? Que um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor, no mínimo, se iguala à pressão externa. Lá em La Paz, a pressão externa é pequena, né? Comparado com Santos. Então, não precisa de eu esquentar muito para a pressão de vapor da água igualar a pressão externa, a pressão de La Paz. Em 87 graus Celsius já é suficiente para isso. Por isso que a água entra em ebulição a 87 graus Celsius, ou seja, numa temperatura menor lá em La Paz do que em Santos. Em Santos, que é o nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Toda substância para entrar em ebulição, a sua pressão de vapor tem que, no mínimo, igualar a pressão externa. Como a pressão lá em Santos é muito maior, a gente precisa de aquecer muito mais para que a pressão de vapor da água iguale a pressão externa. Por isso que lá em Santos a água só entra em ebulição a quanto? Em 100 graus Celsius, ok? Então, é importante você entender isso, né? Fazer a comparação da temperatura de ebulição de uma substância em altitudes, em pressões diferentes. Muitas vezes o exercício tenta trazer para algo do cotidiano, né? Aonde é mais fácil cozinhar? Em Santos ou em La Paz? É mais fácil cozinhar em Santos. Por quê? Em Santos, a água só entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso quer dizer que o seu alimento será cozido a uma temperatura de 100 graus Celsius, porque é só em 100 que ela vira vapor, certo? Então, você vai cozinhar um arroz. Lá em Santos, na panela normal, a água só entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ou seja, ela vai ferver a 100 graus Celsius. O seu alimento vai ser cozido a 100 graus Celsius. Lá em La Paz, quando chegar em 87 graus Celsius, a água já entra em ebulição. Ela já vira vapor. Ou seja, o arroz lá vai ser cozido a 87 graus Celsius, numa temperatura mais baixa. Consequentemente, vai ser mais difícil de cozinhar. Então, o exercício pode fazer esse tipo de pergunta para você. Aonde é mais fácil de cozinhar? Em Santos ou em La Paz? Em Santos. Porque em Santos o alimento vai ser cozido em 100 graus Celsius. Já em La Paz, o alimento vai ser cozido a apenas 87 graus Celsius. Certo? Como é que a gente pode fazer, então, em La Paz, para cozinhar de uma maneira mais fácil, cozinhar mais rápido? É o que a gente utiliza aqui para fazer o cozimento de alguns tipos de carnes, feijão, né? Utilização de quê? Da panela de pressão. Você consegue entender agora por que na panela de pressão a gente consegue cozinhar mais rápido do que sem ser na panela de pressão? Então, vamos imaginar, né? Em Santos, se você cozinhar o feijão na panela normal, sem ser a panela de pressão, em 100 graus Celsius a água vai entrar em ebulição, não é? Porque em 100 graus Celsius a pressão de vapor da água iguala a pressão externa, ok? A panela de pressão, quando ela pega pressão, né? A sua pressão interna fica maior do que a pressão externa, certo? Então imagina, a água que vai cozinhar o feijão, né? Lá dentro da panela de pressão. Quando ela chega em 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água líquida dentro da panela de pressão não igualou a pressão da panela de pressão. Então, vai ter que aquecer mais a água para que a pressão de vapor da água iguale a pressão da panela de pressão. Então, lá dentro da panela de pressão, ela vai entrar em ebulição em uma temperatura mais alta do que 100. Então, a água lá dentro da panela de pressão vai entrar em ebulição a 110, 115, 120 graus Celsius, depende da pressão da panela, certo? Então, se ela vai entrar em ebulição em uma temperatura mais alta,
o alimento vai ser cozido em uma temperatura mais alta. Consequentemente, você vai cozinhá-lo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida, certo? Então, é por isso que os alimentos são cozidos na panela de pressão mais rápido do que sem ser na panela de pressão. Exercícios de vestibular adoram isso, né? Esse tipo de pergunta, que é algo que faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, ok? Então, preciso que você entenda o que é pressão de vapor e essa relação entre a pressão de vapor e o quê? E a temperatura de ebulição das substâncias, certo? Então é isso, pessoal. Foi a segunda aula sobre uma introdução às propriedades coligativas, sobre conceitos que você precisa de entender para começarmos, de fato, a parte de propriedades coligativas, ok? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.